Me responde uma coisa, você é amada ou apenas necessária? Oi pessoal, bem-vindos a mais um Falei Bela. Esse é o episódio 8 e hoje eu decidi testar um formato diferente. Eu amo narrar textos, eu fazia muito isso inclusive nos meus tempos de publicitária. Então, já que o objetivo desse canal é falar sobre temas enquanto você aí do outro lado ouve, fazendo outras coisas ou relaxando, não necessariamente olhando para mim, eu decidi fazer nesse formato mais podcast mesmo, tá? Então, depois eu quero que você deixe o seu comentário aqui para me dizer se você gostou ou não, tá? Então, sem enrolar muito, hoje a gente vai falar sobre o cansaço de ser a pessoa que sempre resolve os problemas e a coragem de começar a ser a pessoa que a gente simplesmente quer ser. Eu quero começar aqui com uma verdade que dói, mas eu acho que a gente precisa encarar. É bem possível que as pessoas ao seu redor te amem genuinamente, é claro, eu não tenho dúvidas disso, independente, né, do que você entregue a elas. Mas, vamos falar a real aqui? Para a grande maioria, a sua serventia é o que te torna tão querida. A gente se torna necessária porque resolve, porque facilita, porque assume um fardo que ninguém mais quer carregar. E aí, quando eu falo isso, eu me coloco totalmente nessa posição e eu tenho certeza que muitas pessoas também vão se identificar com isso, que é o fato de ser aquela pessoa que sempre toma a frente de tudo e que acaba se tornando necessária e cômoda também na vida das outras pessoas que não querem resolver nada, né? Ou que pelo menos não querem resolver aqueles BOs que são enormes ou aquelas coisas que são chatas. E embora eu saiba que muita gente é assim também, eu queria saber se você já se sentiu assim, como se o seu valor tivesse em uma promoção constante, sabe? Dependendo sempre da última coisa que você fez. Eu fui essa pessoa. Na verdade, eu até diria que eu sou essa pessoa em processo de transformação. Mas eu sou essa pessoa no trabalho, na vida, sempre assumindo obrigações além da conta, apagando incêndio, pegando, sabe, a parte chata que sobra na mesa. Às vezes, no trabalho, é, chegava uma demanda e eu nem sabia como resolver, mas eu falava, não, tá bom, eu resolvo. E sabe quando ninguém nem perguntou quem pode resolver isso, como faremos para resolver isso, mas eu tomava a frente das coisas sem saber muito porquê, assim, talvez porque no fundinho eu pensasse, não, eu preciso ser útil, eu preciso agradar, é importante isso porque vai validar ainda mais a minha presença ou quanto eu sou importante, necessária, sabe? E quando eu era pequena, eu entendi muito cedo que ser agradável era uma virtude máxima, assim. Então, na minha cabeça de criança, ser agradável significava colocar a necessidade do outro na frente da minha. Eu fui criada assim. Então, para mim sempre foi muito importante saber que o outro estava feliz, satisfeito e em paz. Isso significava também a minha felicidade e a minha paz. Sabe aquela pergunta clássica assim? Ah, você quer pizza ou hambúrguer? A minha resposta era sempre: ah, não sei, pode escolher. E não era mentira, gente, era sincero mesmo, de verdade, porque eu condicionei a minha felicidade a essa satisfação do outro que eu falei pra vocês. Então, eu achava que essa alegria toda, essa satisfação do outro era minha, mas a gente sabe que isso é uma mentira, né? Era só eu me diminuindo e me apertando para caber nesses espaços que sobravam. E para quem é assim, como eu, sair desse ciclo é uma luta constante, né? O esforço de parar e me perguntar no meio do dia o que eu realmente quero agora. Ele é uma tarefa complexa porque a gente precisa sempre estar vigilando esse comportamento, porque a gente recebe perguntas o tempo todo, né?
Então, é sempre muito automático falar: ah, tanto faz. Ah, o que você prefere? Ah, então ok, vamos assim. E o problema é que assim que a resposta vem e eu tento ter um certo domínio sobre a pergunta, então se alguém falar assim: ah, você quer pizza ou hambúrguer? E eu percebo que eu preciso, né, consultar a minha vontade de fato, eu falo: bom, eu já sei a resposta, eu acho que eu quero pizza. Nesse exato momento vem um sabotador interno que chega junto e pergunta assim: ah, mas será que isso vai agradar o outro? Gente, que saco isso, né? Eu não sei se isso passa também pela cabeça das pessoas que tendem a agradar sempre as outras, mas comigo acontece muito. Principalmente porque agora eu tenho feito esse exercício de realmente me questionar: o que você quer? Foi essa pergunta que foi feita para você, Bela. Então, você tem que pensar agora, o que você quer? Pizza ou hambúrguer? Então, talvez antes, quando eu ficava sempre no automático, esse sabotador não vinha porque eu nem precisava, né? Eu nem gastava energia com isso, mas agora que eu gasto, ele tá sempre presente. Então, é um cansaço mental tão grande isso que muitas vezes a gente prefere ficar sozinho, né? Então, o isolamento, ele acaba virando um refúgio e um lugar seguro de opiniões alheias. É o único lugar onde a gente não precisa mediar decisões. Não que isso seja necessário que alguém peça isso, né? De novo, é uma coisa que a gente coloca como uma função que a gente precisa exercer, que é essa de mediar. Mas esse lugar solitário é um lugar onde a gente pode ser nós mesmos, assim, né? Sem o peso do julgamento que a gente cria na nossa cabeça. E eu fiquei pensando muito sobre isso, e aí veio na minha cabeça: tá, mas qual é a chave então? Para você parar de ser só útil, de ficar só pensando na necessidade do outro. E outro dia eu vi um vídeo sobre a regra dos 30 segundos e isso me deu um estalo, assim. E é uma ideia muito simples. Quando um pensamento ruim, ansioso ou equivocado sobre você vier, você tem exatos 30 segundos para interferir. Então, veio o pensamento, você precisa perceber que esse pensamento está ali, por isso que é importante você ficar nessa hipervigilância. Nós, pessoas ansiosas, já somos, né, entre aspas, hipervigilantes, porque a gente fica criando vários cenários na nossa cabeça. Então, isso é um fato. A dica aqui é a gente dobrar, então, essa hipervigilância e ficar sempre pensando e analisando o que está passando pela nossa cabeça. Porque aí, quando um pensamento ruim, ansioso, ou o fato de você não saber qual decisão tomar porque você quer agradar o outro vir, você, nessa hora, já pegar: opa, tô pensando errado. Opa, esse pensamento aqui não tem nada a ver. Ou, ó, perguntaram o que você quer, então pense sobre o que você quer. Então você tem esses 30 segundos aí, logo de cara, para interferir, dando um comando imediato pro seu cérebro, que é assim: para, você tá errado, muda o tema agora. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam para mim, né, ah, você quer, de novo, vou dar esse mesmo exemplo. Não, vou dar outro, na verdade. Bela, você quer sair hoje na sexta-feira ou você quer ficar em casa? Eu penso comigo mesma. Acho que eu quero ficar em casa. Assim que o sabotador entrar para falar, mas será que o outro vai querer isso? Eu tenho que perceber que esse sabotador tá aqui nesses primeiros 30 segundos e falar: opa, Bela, não é essa a pergunta. A pergunta é: o que você prefere fazer numa sexta-noite? Sair de casa ou ficar em casa? É só isso que você precisa responder. Então a gente precisa interferir de uma maneira direta e reta para que o nosso cérebro entenda. E talvez, gente, não seja tão fácil, porque a gente sabe que a nossa cabeça fica ali brigando com a gente o tempo todo, fica desafiando, mas é você que manda. Então, é como puxar um freio de mão
antes que esse carro caia num precipício de ansiedade e cenários mirabolantes, tá? Olha, eu confesso que eu tenho tentado fazer isso e tem dado certo, tá? E é como eu disse, é quase como um treino de musculação. Ele dói, ele é chato, porque a gente sempre tem que ficar se autoanalisando, né? O que eu tô pensando, como eu tô pensando, isso aqui é um sabotador ou não é? Mas ele funciona e a ideia é que, com o passar do tempo, isso se torne tão natural que a gente nem vai precisar mais ficar se hipervigilando tanto, sabe? E eu acho que no final das contas o segredo não é a gente deixar de ser útil, né? A gente gosta de ajudar, a gente quer ser parte de algo. Eu admiro as pessoas que são flexíveis, porque eu confesso que para aquelas pessoas que são muito inflexíveis, que não fazem nada pelo outro, que tem sempre uma vontade muito específica, doa quem doer, eu confesso que eu tenho preguiça um pouco dessas pessoas. Então, a questão aqui não é a gente deixar de ajudar, deixar de fazer as nossas coisas ou deixar de fazer o que a gente quer, mas a gente ter um pouco mais de domínio sobre as nossas decisões e entender que a nossa utilidade, ela não define a nossa identidade, sabe? Eu posso ser útil fazendo as coisas que são necessárias, mas as coisas que eu quero também. Eu posso ser útil dando a minha opinião, sabe? Às vezes o que o outro quer é só a sua opinião mesmo. Então não precisa ficar pensando na resposta que vai agradar, porque o que vai agradar é aquilo que de verdade você está sentindo. A gente não nasceu com a função de facilitar a vida do outro, né? Essa não é a nossa única função. A gente nasceu para viver a nossa própria vida, seja com a pizza que a gente quer ou com o hambúrguer que a gente prefere, mas principalmente com as nossas escolhas. Gente, é isso. Obrigada por me ouvir até aqui. Se você se identificou com o tema, dá um like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem vídeo toda terça e quinta. Deixa nos comentários também a sua opinião sobre esse formato, que eu quero muito saber. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.